voltar a ser filho de Deus. Olá a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde àqueles que estarão me vendo ou escutando esse vídeo. Quero primeiro dar as boas-vindas para vocês e desejar também um abençoado, feliz ano de 2026, por mais que já estamos terminando o segundo mês. E ao mesmo tempo, eu digo isso porque é o primeiro vídeo que estou gravando no canal deste ano. E ao mesmo tempo também desejo a vocês uma abençoada e santificante quaresma. Redentora quaresma para vocês. Por que desejo essa boa, santificante e redentora quaresma? Porque só Deus sabe se o ano que vem nós poderemos viver outra quaresma. E dado que se nós fazemos uma retrospectiva da última quaresma para agora, quantas pessoas conhecidas nossas partiram já dessa vida e não tem mais a possibilidade de viver uma quaresma. Mas como nós temos ainda, convém aproveitá-la, convém vivê-la mais intensa possível, na oração, no jejum, na esmola, para que assim podamos voltar aqueles que perderam pelo pecado, algum pecado mortal, a ser filhos amados de Deus. E depois dessa introdução, quero também apresentar a vocês, a partir desse vídeo, uma das fontes que a igreja nos proporciona, que a igreja nos dá como um manancial para poder alimentar e a dia dessa fonte receber a graça de nosso amado Jesus Cristo. Essa fonte se chama Lectio Divina, que é a leitura orante das Sagradas Escrituras. E também, não sei se vocês conhecem, mas tem outras duas mais fontes, que é a liturgia, que a liturgia está composta dos sacramentos, da Santa Missa, a liturgia das horas, ou seja, a liturgia é o modo como celebramos os dons de Deus, celebramos ao próprio Jesus Cristo. E nessa celebração também recebemos a graça dele. E temos também a outra fonte, que é a catequese, onde nós conhecemos esse Jesus Cristo, que se chama conhecimento para o amor. Conhecemos para amar melhor. Dentre essas três, hoje, como disse, vou apresentar uma delas para vocês. Não apresentar, mas buscar vivê-la neste momento, que é a Lectio Divina, leitura orante das Sagradas Escrituras. E para isso nós vamos tomar o texto do Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, que está tomado de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Que consiste nas tentações de Jesus Cristo no deserto. Que nos relata São Mateus? Que Jesus Cristo, depois que foi batizado no Rio Jordão, foi movido pelo Espírito Santo para ir ao deserto a ser tentado pelo demônio. E Jesus, obediente a esse divino Espírito Santo, foi ao deserto, e depois que ele teve jejuado durante 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo sentiu fome. Começamos já um pouco a ver significados que nos propõe esse texto. Primeiro, o número 40. O número 40 nas Sagradas Escrituras nos faz lembrar alguns acontecimentos muito importantes. Da mesma forma que o povo do Egito o povo elegido de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, e lá ficou 40 dias e 40 noites, 40 anos na verdade. Jesus Cristo foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites. Elias jejuou 40 dias e 40 noites. E outras simbologias que tem desse número, mas lembrando também que nas Sagradas Escrituras o número 40 faz menção de uma geração. Jesus, depois desses 40 dias e 40 noites, sente fome e vem quem? O demônio a tentá-lo. Qual é a primeira tentação ou as tentações que o demônio vai dar? Se és filho de Deus, converte esse pão em água. Jesus responde a ele:
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a segunda tentação? Leva Jesus no pináculo, no templo, no alto de um templo, e diz: se é filho de Deus, pule desse templo. E virão os anjos, porque os anjos disseram, o levarão sobre suas asas. O que Jesus responde para ele? Jesus o disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No final, o demônio vai pela terceira tentação. Uma vez sendo vencido nas duas primeiras, o que ele faz? O demônio leva Jesus no alto de um monte e desde ali mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz para Jesus Cristo: se tu me adores, todos esses reinos eu te darei. O que Jesus disse? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele dará culto. O que acontece depois? Os anjos vêm e servem a Jesus Cristo. O que poderemos meditar dessas leituras? Bastante coisas. Como comecei pelo número 40, mas profundizemos um pouco mais. Como eu disse no começo do vídeo, dizia que de volta ser filho de Deus. O que acontece? Por que eu digo de volta? Porque Adão e Eva, eles perderam essa amizade de Deus, ou podemos dizer também filiação divina. Por quê? Porque eles também foram tentados como Jesus Cristo. Como foi tentado a comer pão, transformar o pão em água? Quando o demônio disse a Eva para que ela comesse desse fruto, como que Eva foi tentada também como Jesus foi tentado de pular do pináculo. Eva foi tentada a querer ser, ou seja, ela ser o centro, querer ser como Deus. E claramente, no final de tudo, não necessitou o demônio pedir a ela que o adorasse, porque ao pecar dessa forma, desobedecendo a Deus, Deus já não era mais o centro de Eva, era o demônio, infelizmente, porque, como São Paulo disse, todos aqueles que pecam passam a ser escravo do demônio. Pecado, claramente, o mortal. O que acontece? Jesus Cristo é tentado nas mesmas tentações. Não sei se vocês alguma vez já escutaram, mas nessas três tentações estão reunidas todas as tentações que o homem possa ter, que é a concupiscência da carne, o desejo dos prazeres, não só sexuais, mas também tudo aquilo que sacia as pessoas, no seu comer, no seu vestir, uma busca desenfreada para saciar os desejos da carne. Este desejo nós o combatemos como? Com o jejum, que é controlar as nossas paixões desordenadas pelo pecado de Adão e Eva. O que antes Adão e Eva podiam elegir com toda tranquilidade, ou seja, comer quando sentir fome, ou seja, tem que estudar melhor para saber se eles verdadeiramente sentiam fome, mas quando sentia a necessidade de comer, não era como hoje que nem sentimos fome já vamos comendo adoidado. O sexo desregrado nem comentemos, nem faz falta comentar aqui. E isso é controlado pelo jejum, ou seja, fazendo jejum não é para passar fome, é para mostrar que a nossa alma, como uma mãe, tem que educar o filho dela, que seria o corpo, a matéria, que quer sempre mais, quer descansar mais que o necessário, quer comer mais que o necessário, ver mais que o necessário. Como diz São Paulo, ou creio que o livro do Eclesiástico, os olhos nunca cansam de ver, os ouvidos nunca cansam de escutar, a boca nunca cansa de falar, ou seja, tem uma busca desordenada para saciar esses sentidos. Vem também, agora, depois, qual é a segunda tentação? A tentação do pináculo é
como diz, tentar a Deus. Mas não é necessariamente só o tentar a Deus, mas sim o pináculo quer dizer que está em cima, ser mais, querer ser mais que os outros, ou seja, era como Jesus Cristo pulasse, os anjos o salvasse e ele para sentir como o rei, o melhor de todos. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele deve ser o centro. Ou seja, Jesus Cristo era Deus, só que Jesus Cristo aí nos mostra como o homem deve combater as tentações. Ou seja, aqui viria o que é ser a concupiscência, ou seja, a vanglória, o querer ser considerado mais que os outros. Isso se combate como? Como podemos combater? Na oração, ou melhor dizer, na esmola. Por que na esmola? Porque na esmola nós o consideramos o outro necessitado, o outro que devemos, ou seja, que nós não deveremos ser o centro de ser sempre alimentados, mas sim nós demos alimento aos demais através da esmola. E vem o terceiro, que é a concupiscência dos olhos, que principalmente vem naquilo de ser o ganancioso. Ganancioso ou avarento é aquele que nunca está saciado com o que tem, sempre quer ter mais, 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 mais. E aqui é quando Jesus Cristo é dado para, o demônio tenta para que ele adore, para que Jesus o adore. E o que Jesus o diz? Adorarás o Senhor, só a Deus deve ser adorado. E isso nós fazemos principalmente pela oração. Porque é na oração onde nós nos reconhecemos criaturas e a Deus como Criador, a Deus que está em cima de nós. Desta forma, Jesus faz o itinerário, devolve ao homem como fazer, qual é o modo de restaurar esse ser filho de Deus que foi desfigurado pelo demônio. Por quê? Porque, como vemos, Jesus é batizado, como nós todos fomos batizados depois, fomos batizados, só que Jesus ali mostrava, ele não necessitaria ser batizado, ele se fez batizar, mostrando também como é o itinerário para nós chegar ao céu. E nisso, conduzido pelo Espírito Santo, que recebemos também no batismo, durante nossa vida, nós somos tentados. E quando nós passamos por todas essas tentações, o que acontecerá? Fala que os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. O que Jesus nos disse? Que quando nós morrermos, claramente na graça dele, ele nos servirá. Não só os anjos nos servirão. Ele fala que ele mesmo nos fará sentar e nos servirá. Então, meus queridos irmãos e todos que estão me escutando e vendo neste momento, este é uma das, uma meditação que nós tiramos dessas Sagradas Escrituras, também fruto de toda uma semana de meditação deste texto. E como nós podemos tomar dessa meditação aplicações para a nossa vida? Como? Eu vou dar alguns exemplos e conselhos para viver essa quaresma. Vivendo estes três pontos, desde essas três tentações, a primeira dela, como é? Que seria o jejum. Vamos escutar muitos falando que devemos fazer jejum do celular, jejum de falar mal dos outros, e é claro que deve fazer, mas o jejum da carne é necessário. E vocês vão ter prova, se, por exemplo, nas sextas-feiras, se vocês conseguem, pelo menos, às vezes, ficar sem tomar o café da manhã, ou durante o dia tirar uma comida forte, claramente sabendo as suas condições, se você está doente, não pode fazer, mas para que você possa controlar a você mesma. E aí você vai ver que a sua oração vai ser melhor. Como você pode também na esmola, ademais de se encontrar alguém necessitado poder ajudar, faça uma cesta básica durante essa quaresma, ou reúna com amigos e junte uma cesta ou mais cestas básicas e ajude a quem necessita. Principalmente não dando o que sobra, mas também o que você vem no seu coração para dar. E a oração?
A oração para mim é a coluna vertebral para poder fazer um bom jejum, para poder fazer boas esmolas. A oração que é claramente esse diálogo com Deus. Nós hoje dialogamos com Deus através dessa Lectio Divina que eu apresentei para vocês. Mas quero oferecer o que justo a liturgia nos oferece hoje, o Salmo 50, e em algumas traduções vai ser 51, onde, e aconselho para que em toda essa semana você possa rezar este Salmo, que é o Salmo que diz: piedade de mim, Senhor, ou misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei contra ti. E ao fazer esse salmo, busca fazer no silêncio, no lugar recolhido, e faça desde o seu coração, dirigindo-se a Deus, tá bom? E assim você vai ver como vai ser frutuosa a sua quaresma. E para isso também, claramente, durante essa quaresma, convém muitíssimo que você busca a reconciliar com Deus se você cometer um pecado mortal. Porque esse pecado mortal que te tira a graça e a possibilidade de ir para o céu. E ao cometer e permanecer em pecado mortal, você praticamente quase não vai escutar Deus, você não vai saber, não vai ter essa generosidade da esmola, jejum, nem oração, dificilmente rezará bem. Então, busque uma boa confissão para poder viver bem essa quaresma, para que assim no final dela podamos ressuscitar com Cristo na Páscoa, tá bom? Que Nossa Senhora das Dores te ajude muito nessa quaresma, e o glorioso São José também, para que podamos vivê-la bem e claramente ir cada vez mais crescendo na filiação divina, ser os que não estavam, voltar a ser, e os que já estão, crescer no ser Filho de Deus. Salve Maria Puríssima, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.